E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é o Dom. E hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu crio testemunhos, que é uma coisa que muita gente me pergunta, como é que você cria testemunho e tal. Vou explicar o que é testemunho, qual é a técnica que eu uso, que é através da radiestesia, né? Vou explicar o passo a passo e aí você pode fazer também testemunhos em casa. Bom, primeiro a gente precisa falar sobre o que é radiestesia e o que é radiônica, né? A radiestesia e a radiônica, elas trabalham energias, né? Energia vital, energia eletromagnética do corpo dos seres vivos, de todos os seres, do ambiente também, e identifica e trabalha essa energia de uma forma talvez a tentar fazer uma alteração nela, ou tentar direcionar ela para alguma coisa, ou tirar a influência dessa energia na vida da gente, né? Ou fazer alguns tratamentos terapêuticos. Então, eu uso a radiestesia para muita coisa. Se vocês quiserem, deixa um comentário aí. Eu faço um vídeo sobre radiestesia, sobre como eu uso a radiestesia na minha vivência, né? E vamos começar aqui explicando o que é o testemunho. Mas antes eu queria fazer um comunicado muito importante. Radiestesia e criar testemunhos é uma coisa muito séria, tá? Não faça um testemunho de uma pessoa sem a expressa autorização dela, sem ela saber que esse testemunho está sendo feito. Isso pode trazer consequências kármicas e energéticas muito perigosas para a sua vida, porque quando você cria um testemunho, você meio que abre um caminho para você também, porque você está ali, né, lidando com aquele testemunho. E em magia, principalmente, a gente tem aquela lei, aquela premissa de que tudo que você faz para o outro volta elevado à terceira potência, né, volta 3 vezes mais forte para você. Então, faça o bem, não use o testemunho para fazer coisas erradas, coisas ruins para as pessoas. Use o testemunho para ajudar as pessoas, para fazer com que elas consigam solução para os problemas delas, e para você mesmo até, né, para você fazer um testemunho seu para alguma magia ou algum tratamento que você precisa estar presente o tempo todo, mas você não tem a possibilidade de estar de corpo presente naquele lugar, né? Então, vamos começar. Se você quer se aprofundar um pouco mais também em radiestesia, eu indico muito uma série de livros do Antônio Rodrigues. Eu vou colocar umas imagens aqui de alguns livros dele que eu tenho aqui na minha estante. São fantásticos, você pode entender bem radiestesia, se não, faz um curso, né, de radiestesia. Eu acho que é um tema bem interessante, vai te ajudar em muita coisa, já me ajudou muito em muita coisa. É uma das coisas que eu mais pratico. Pode me ajudar a auxiliar outras pessoas e pode ajudar vocês também, né? Então procura aí saber, se aprofundar um pouco mais antes de começar a fazer, tá? O que a gente vai fazer aqui é bem básico, tá? Eu vou falar sobre os materiais, os gráficos que eu vou falar aqui vai estar aqui na descrição para você fazer download. Eu vou explicar mais ou menos como é que você pode fazer e vamos começar. Primeiro, vamos falar também sobre o que é um testemunho, né? O testemunho nada mais é do que alguma coisa impregnada de energia de uma determinada pessoa que vai ficar num determinado lugar representando energeticamente aquela pessoa, tá? Normalmente em magia, em radiestesia, quando a pessoa não está presente de corpo, né, fisicamente presente no ato, a gente costuma usar ou um fio de cabelo, ou alguma secreção, né, ou um pedaço de unha. A gente pode usar foto da pessoa, foto tirada da pessoa mesmo, não foto impressa, tá? Impressa que eu digo assim, impressa na impressora, né? Uma foto mesmo revelada.
Pode ser um objeto que a pessoa gostava muito, ou um objeto que era da pessoa e ela usava direto, alguma coisa que esteja impregnada, pode ser roupa, então alguma coisa que esteja impregnada dessa energia da pessoa para ficar ali naquele lugar representando a pessoa. Então dá para fazer vários tratamentos, por exemplo, à distância, sem a pessoa estar presente, só com o uso do testemunho. Então, sei lá, e alguém da minha família fala assim, eu tô com dor em determinado lugar. Então eu posso tratar essa dor à distância, energeticamente falando, né? Com um gráfico de dor e um testemunho dessa pessoa. Para criar o testemunho, você vai precisar dos seguintes materiais. Uma folha em branco, né? Um lápis preto, não pode ser caneta, tá? Porque o lápis preto ele é feito de grafite, o grafite é um material natural, o papel também é um material considerado natural, então a eficiência deles é melhor, tá? Na falta, ok, faz com caneta, mas a gente sempre indica fazer com papel branco e um lápis preto, tá? Você vai precisar de 3 gráficos, o decágono duplo, você vai precisar do diafragma 2, não confundir com o diafragma 1, o diafragma 1 ele gira ao contrário, tá? Então é o diafragma 2, tem que ter esse sentido do turbilhão dele, e um gráfico desimpregnador, que é esse aqui. Então esses são os 3 gráficos, tá? Eu gosto bastante de usar, não é uma publi, tá? Mas eu gosto bastante de usar os gráficos da Master T, porque vem a explicaçãozinha aqui, eles são feitos de PS e eles são pintados, né, com essa tinta mais douradinha e tal. A gente sempre indica usar gráfica com a maior quantidade de contraste possível entre linha e onde ele está desenhado, tá? Então assim, existem alguns gráficos, que eu vou colocar uma foto aqui, que são gráficos que são feitos em placa de circuito. Eu não indico muito, eles são eficientes, eles vão fazer o trabalho deles, mas assim, eu gosto mais de gráficos, por exemplo, de fundo branco com um gráfico feito em preto, tá? Mas é que esses gráficos aqui, eles são feitos nessas cores aqui mesmo, então eu acabo utilizando eles mesmo. Mas quanto mais contraste tiver, melhor, tá? E os gráficos precisam estar perfeitos, tá, gente? Eles não podem estar tortinho, então o ideal é você ou comprar ou você imprimir. Eu vou disponibilizar para vocês esses 3 gráficos aqui para vocês fazerem download aqui na bio. Então dá uma procurada aqui, vai ter o link para vocês baixarem esses 3 gráficos para fazer os seus testemunhos. E quando vocês fizerem testemunho, na radiestesia, quando é assim de PVC, a gente simplesmente, para limpar eles, a gente lava em água corrente, na torneira mesmo, tá? E deixa secar naturalmente. Dá para passar selenita também para limpar, né? Quem tem a selenita pode passar também. Como eu estou disponibilizando para vocês para imprimir em casa, depois que vocês usarem, rasga o gráfico e joga fora, tá? Não reutiliza. Até daria para limpar a selenita, mas o mais indicado é rasgar e jogar fora, tá? Se você for usar de novo, aí você imprime de novo, tá? E você precisa de um pêndulo. Eu gosto de usar pêndulo nessa criação de testemunho. Tem gente que não usa, tá? Eu gosto de usar um pêndulo de preferência de cristal. E aí eu trouxe esse pêndulo aqui também para vocês, porque esse é um pêndulo de radiestesia com testemunho, ó. Você pode desrosquear, ó. E aí você põe o testemunho, o papelzinho do testemunho aqui dentro, fecha. E aí você já está usando o testemunho no próprio pêndulo. Né? É bem interessante. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é ter os dados da pessoa, tá, em questão. Lembrando que é sempre bom você ter a autorização da pessoa para que você não tenha problemas energéticos depois, tá? Então, sei lá, você tem o nome do fulano de tal. Então vamos colocar aqui. Fulano de tal. Então eu coloco o nome da pessoa escrito no papelzinho.
e coloco a data de nascimento dela. Então, sei lá, 10/8/1980. Né? E aí isso daqui vai ser a representação da pessoa. Tá? E vai ser o que você vai usar como representação dela na terapia ou na magia que você vai fazer. E aí você pode dobrar esse papelzinho. O primeiro gráfico que você vai usar é o decágono duplo. Qual que é a função do decágono duplo para a gente criar testemunhos? Ele vai fazer a energia da pessoa vir para o papel, vai valorizar esse testemunho e vai potencializar esse testemunho. Tá? Então como que a gente faz? A gente põe um papelzinho no meio do gráfico. Então você não precisa ter, tipo, virar o gráfico para o norte, não precisa ter isso não, tá? Com esses gráficos. Então você coloca aqui no meio e aí você pega o seu pêndulo. Deixa aqui no comentário se você quer que eu ensine como usar pêndulo também. E aí você gira sentido horário e deixa ele parar sozinho. Que é mais ou menos uma forma da gente ligar o gráfico. E aí quando o pêndulo parar, a gente deixa meia hora aqui no gráfico, tá? Uma coisa importante também para explicar é que quando você estiver ligando o gráfico, principalmente na parte de criação de testemunhos, você sempre pede para a energia dessa pessoa, fala o nome da pessoa, fala para o pêndulo achar essa pessoa, conseguir trazer um pouco da energia dessa pessoa para ser impregnada aqui nesse testemunho. E você vai pedindo, né, dessa forma, da forma que você achar mais conveniente, dando essa ordem para o pêndulo e para o gráfico, né, e ajudando ele a identificar qual é a energia que ele tem que colocar aqui. Tá? E você vai fazer, de acordo com a função do gráfico, você vai pedir para ele fazer o trabalho dele com aquela energia. Tá? Então vai ter gráfico que você vai, por exemplo, o decágono você vai fazer para ele trazer a energia e impregnar o papel com aquela energia, materializar a energia aqui no papel. Né? E aí eu vou explicar a função dos outros gráficos e aí você vai pedir, que a energia de fulano de tal seja limpa de outras energias que estão influenciando aqui neste testemunho. Você vai orientando, tá? O ideal, depois que você deixou a meia hora, é tirar o papelzinho, lava o gráfico, ou no caso de papel, né, rasga e joga fora, limpa ele, né, tal. E é interessante que você também talvez desligue ele girando o pêndulo, fazendo o mesmo processo, só que girando o pêndulo no sentido anti-horário, tá? Então vamos deixar meia hora aqui. O segundo gráfico é o diafragma 2. Mesmo processo, tá? Coloca o testemunho bem no meio, pega o seu pêndulo, gira e espera ele parar para ligar ele. Depois que ele parar, meia horinha também que vai ficar aqui, tá? Para que serve, né, o diafragma? Ele vai cortar as energias negativas e limpar esse testemunho aqui de qualquer coisa que já tivesse ali, porque ele é um papel, né? Então o papel já tem uma energia do ambiente onde ele estava, quem manuseou o papel e tudo mais, então você vai estar limpando dessas energias alheias que a gente fala, né? Então a gente vai estar deixando só a energia da pessoa que estava aqui, tá? E por último a gente vai usar o desimpregnador. Mesmo processo, coloca o testemunho no meio do gráfico, pega o seu pêndulo, liga o gráfico, faz o pêndulo girar ali no gráfico e tal. E aí quando ele parar,
meia hora também que esse testemunho vai ficar aqui, tá? E pronto, você tem o testemunho para usar, né? Mais uma vez, seja consciente, seja ético, seja responsável com o testemunho, né? Não use para fazer coisas erradas, não faça o mal, use só para coisas do bem, para trazer bem-estar para as pessoas ou trazer alguns benefícios. Ele dura mais ou menos 72 horas, né? Durante esse tempo de 72 horas ele vai enfraquecendo um pouco, então o ideal é que você use o mais perto da construção dele, porque daí ele está com a energia mais forte, depois ele vai perdendo um pouco de energia, e aí com 72 horas ele está meio que inutilizado já, tá? Daí você pode simplesmente rasgar, jogar fora. Eu gosto bastante de queimar e pedir para a energia que eu utilizei aqui nesse testemunho que ele volte para a sua origem, né? Eu peço para essa energia voltar para a origem. Então pode queimar, é bem tranquilo. A cinza você pode jogar no lixo mesmo, tá? Não tem problema. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse testemunho você pode usar, por exemplo, num outro gráfico para, sei lá, dar alta vitalidade, ou se a pessoa está com algum problema de saúde, um gráfico de saúde, você coloca ali, faz o trabalho todo com o pêndulo em cima do gráfico, e aí deixa ali durante um tempo, né? Dá para você calcular no pêndulo quanto tempo você tem que deixar no gráfico. Radiestesia é uma coisa bem interessante, eu gosto bastante, então se vocês quiserem mesmo um vídeo, deixa aqui nos comentários, dá um like nesse vídeo também, né, compartilha, se inscreve no canal, e eu vou falando pra vocês como trazer a radiestesia pro seu dia a dia. E, gente, assim, dá até pra achar, por exemplo, objeto perdido, dá pra achar pessoas, pet perdido, dá pra tratar pet com radiestesia. Eu já fiz, por exemplo, mudança de residência, sabendo aonde que eu precisava procurar a residência que estava disponível para mim, energeticamente falando. O pêndulo me indicou aonde eu deveria procurar, e por incrível que pareça deu muito certo. É uma das coisas que eu tenho mais confirmações, né, assim, de coisas que realmente acontecem. Então eu acho muito legal, estudem, usem com consciência esses testemunhos, e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo, e te espero no próximo vídeo. Até mais!